Olá! Bom dia! Este é o Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A participação feminina nas eleições deste ano cresceu na maioria dos cargos em disputa. Mas apesar das mulheres serem maioria do eleitorado, elas ainda têm pouca representatividade na política. As mulheres são maioria do eleitorado no país, mas essa supremacia não se reflete no número de candidatas nas eleições deste ano. É o que mostram os dados do Tribunal Superior Eleitoral para o pleito de outubro. As candidaturas femininas chegam a 30,7%, o equivalente a 8.560 candidatas, do total de 27.887 pedidos de registros encaminhados ao TSE. 2.607 mulheres concorrem a deputada federal. Nos estados, elas correspondem a 30,76% do total de candidatos. Já para o cargo de deputada distrital, neste ano, 300 mulheres estão na disputa. 60 mulheres estão em busca do cargo de senadora. 29 mulheres disputam o cargo de governadora. E para presidente, são 2 concorrentes. O Brasil se situa entre os últimos colocados no ranking da presença feminina nos parlamentos dos países da América Latina e do mundo. Exemplificativamente, Argentina, Bolívia, México e Paraguai vêm alcançando a paridade de gênero. Os partidos brasileiros são obrigados a destinar 30% de todas as candidaturas ao legislativo para as mulheres. Além disso, deve oferecer condições e também suporte para que elas participem das eleições. 30% do fundo partidário, que é o dinheiro que os partidos recebem para as campanhas eleitorais, devem ser gastos em campanhas femininas. Além disso, o mesmo percentual do novo fundo de financiamento de campanha, o Fundão, também deve ser utilizado em campanhas femininas. O TSE sempre foi rigoroso nessa jurisprudência de verificar se os partidos de fato estão cumprindo esses 30% e mais. Depois, alguns partidos passaram a cumprir esses 30%, mas com o que se denominou de chamar de candidatas laranjas, porque eram candidatas que preenchiam esses 30%, mas sem, entretanto, receber qualquer tipo de voto, nem o seu próprio voto. E aí, a partir do momento em que a Justiça Eleitoral e o TSE eram provocados a se manifestar sobre essa situação, o tribunal aplicava sanções que pode, inclusive, fazer com que todos os demais membros da chapa percam o mandato. O compartilhamento de espaços de trabalho tem sido a opção de muita gente para otimizar custos. Uma prática das grandes cidades que começa a chegar ao interior. Compartilhar é uma palavra cada vez mais utilizada. Muita gente compartilha fotos, músicas, perfis e dezenas de outras coisas. E o mercado está atento ao compartilhamento, só que de bens e serviços. Já ouviu falar dos espaços coworking? O coworking é um modelo de escritório baseado no compartilhamento de recursos e espaço. Então, aqui se reúnem profissionais liberais, empreendedores, empresas que estão começando, startups, e todas elas compartilham dos mesmos recursos e, ao mesmo tempo, que resolve aquele problema do profissional liberal, que é de estar sozinho em casa, né? Ele amplia a rede de contatos dele, ele faz amizade, cria novos projetos. É uma novidade aqui, mas em grandes centros já é bastante comum esse tipo de modelo. Em São Paulo, Belo Horizonte, outras cidades, a gente encontra coworkings espalhados pela cidade toda, dentro de shoppings, nos centros de comércio, centros de negócios. O espaço compartilhado conta com internet, sofás e sala de reunião com projetor. A gente está selecionando startups que são modelos de negócios enxutos e escaláveis, né, que crescem rápido, mas na maioria com base tecnológica. E ele, para fazer processo seletivo, ele se torna residente, né? O residente do cowork, ele recebe mentoria, ele paga uma mensalidade e ele usufrui de todo esse espaço, da mentoria das pessoas mais experientes que a gente traz para cá, de eventos, e aqui ele tem mais chances de crescer e se tornar uma empresa realmente no mercado. A segunda modalidade é o uso de diárias ou turnos. Então, um profissional autônomo, ele quer estar de viagem, está indo na cidade, ele quer trabalhar, ele pode pagar pelo turno, amanhã, à tarde ou à noite ou um dia todo. Alunos de um colégio de Curitiba desenvolveram um cobertor impermeável.
O projeto é inovador e nasceu de uma preocupação dos jovens com os moradores de rua. Foi no contraturno das aulas que estes e outros 31 alunos do Colégio Marista de Curitiba desenvolveram um produto aparentemente simples, mas de grande importância para quem recebe. Os estudantes criaram temporariamente a empresa Aquece, que fabrica cobertores impermeáveis para moradores de rua. Ele é um cobertor térmico impermeável, destinado para os moradores de rua aqui de Curitiba. Essa parte mais brilhante dele aqui é um isolante térmico. E essa parte aqui é o cobertor corta-febre. Isso torna o conjunto térmico impermeável. A gente viu a necessidade do produto ele ser impermeável, porque a gente ficou sabendo que os moradores de rua, quando molhavam o cobertor deles, eles precisavam, era inutilizado o cobertor. Ou porque, se molhado, não tinha aonde secar, ou se tivesse aonde secar, o cobertor era roubado ou algo do tipo. Então a gente viu essa necessidade também de tornar o conjunto impermeável. A ideia deu tão certo que o projeto foi premiado pela Junior Achievement, iniciativa mundial que estimula o empreendedorismo e que é parceira da escola há mais de 11 anos. A ideia deles veio de encontro com a filosofia da escola. Um dos pilares da filosofia da nossa escola é a solidariedade. Então foi um projeto inovador, porque nenhuma outra mini empresa em anos anteriores tinha uma ideia assim, né, ligada totalmente à solidariedade, e ficamos sim muito orgulhosos dos nossos alunos. A proposta inovadora levou em conta as baixas temperaturas de Curitiba e as dificuldades de quem não tem um local para morar. Pelo fato de ser a capital mais fria do país, né, nós pensamos como a gente poderia ajudar as pessoas mais carentes e as pessoas que mais estão necessitadas nessa época de inverno. Então, depois de muitas reuniões e treinamentos, a turma formada por jovens de 15 e 16 anos foi para a produção. Eles mesmos cuidaram de cada detalhe. Toda a parte de produção foi feita pelos alunos mesmo, então a gente se reunia todas as terças-feiras de noite aqui no colégio mesmo e produzia desde do primeiro corte até a última costura, o produto foi feito inteiramente por nós. Durante cerca de 2 meses, a equipe formada por 35 alunos do segundo ano do ensino médio confeccionou 188 unidades desses cobertores. Todos eles já foram vendidos e mais de 150 distribuídos para pessoas em situação de rua aqui da capital. A gente entrega os cobertores para as instituições, para daí elas entregarem aos moradores de rua. Na Penitenciária Feminina de Salvador, detentas participam de atividades físicas e de relaxamento, parte da estratégia de ressocialização. A yoga é uma dessas práticas. A yoga ajuda detentas do Complexo Penitenciário Lemos de Brito a trabalhar a mente e o corpo através de exercícios físicos, de respiração e meditação. Trazer essa consciência é algo que facilita muito a ressocialização de um interno, porque ele começa a tomar responsabilidade para si, saber o que eles realmente estão fazendo de suas próprias vidas. Uma das alunas frequenta as aulas há 3 meses. Ela já conseguiu eliminar 39 dos 170 quilos que tinha. Quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é abraçar a minha família, voltar para os meus estudos e procurar a yoga, que está fazendo, na verdade, hoje está sendo o meu alicerce. Primeiro Deus, depois esse programa de yoga. As atividades têm o objetivo de ressocializar e acontecem em parceria com universidades e outras entidades. Dá a oportunidade dela uma vez na vida ser ouvida, dá a oportunidade dela ser inserida. Não seria reinserção, inserção social. Foi lançado em Belo Horizonte o livro Ouvi Contar. Impresso em braille, a obra do escritor Lúcio Paiva Júnior quer promover a convivência de cegos e não cegos por meio da leitura. O livro reúne 15 contos que tratam de temas contemporâneos, como redes sociais, comportamento e relações humanas. Mas o valor maior da obra está na disposição do autor em compartilhá-la com todos os públicos. Ouvi Contar foi impresso em braille sobre tinta. A minha intenção, quando eu proponho a impressão do livro com a grafia em português, a impressão convencional, e o braille, que é o chamado tecnicamente braille sobre tinta, a ideia é que eu consiga que as pessoas leiam umas para as outras, que possam ler para elas mesmas, que possam ler em grupo, que possam fazer esse compartilhamento dessa leitura,
para que elas tenham uma convivência umas com as outras e conheçam o universo. Do cego conhecer o universo de quem enxerga e quem enxerga conhecer o universo do cego. Lúcio, que é roteirista, dirigiu este vídeo promocional onde também destaca o desejo de compartilhar cultura. O projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, da Prefeitura de Belo Horizonte. Os 600 exemplares da primeira edição serão doados, por decisão do autor, que também é advogado e formado em teatro pela Fundação Clóvis Salgado. É interessante despertar esse olhar das empresas que podem favorecer e que podem fazer coisas muito boas com esse recurso, que de qualquer maneira vai ser debitado da conta delas. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil, com tradução em Libras. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau. Continue com a gente. Bom dia. Tchau.